Oi, oi. Então, hoje a aula será de demonstração de alguns pontos. Vamos conhecer o anel mágico? Para o anel mágico, você lace o fio desta maneira, dando uma volta, fazendo um círculo. Olha, fica exatamente como um anelzinho. Para trabalhar dentro do anel mágico, você segura aqui, onde estará segurando as duas partes. Tá vendo que se forma um círculo? Então, você vai trabalhar dentro deste círculo. Simbolicamente, somente para que você veja como que é o anel mágico. Então, agora vamos imaginar que trabalhamos todos os pontos necessários. Este fiozinho que ficou sobrando, você puxa e o anel se fecha. Por isso que é anel mágico. Agora vamos conhecer as correntinhas. Lembrando que é a forma que eu faço, ok? Então, cada artesã vai segurar o fio de um jeito, a agulha de outro jeito, ok? Então, eu seguro o fio, prendo, envolvendo nos meus dedos o restante da linha, introduzo a agulha, dou uma volta, ó. Observa que faz como se fosse uma argola, e eu seguro aqui. Então, ficou a argolinha. Introduzo de novo a agulha e laço o fio. Esta é a correntinha. Para o ponto inicial, a gente puxa. Quando você puxa, você faz um nó. Isso vai garantir que não desmanche o seu trabalho. Você laça de novo o fio e introduz dentro dessa argolinha. Esta argolinha, você vai pescando o fio. Desta maneira, você vai fazendo o seu cordão de correntinhas. Ok? Vamos agora conhecer o ponto alto. Para fazer o ponto alto, lace o fio, ficaremos com 2 voltas na agulha. Introduza no ponto, puxe o fio, ficaremos com 3 voltas na agulha. Puxe o fio novamente e arremate 2 argolas. Ficamos com 2 argolas. Puxe o fio novamente e arremate as 2 outras argolas. Novamente. Lace o fio, introduza no ponto, ficamos com 2 argolas. Puxe, olha, 3 voltinhas, tá vendo? Puxe novamente, ficamos com 4. 1, 2, 3, 4. Então, puxe e arremate 2, ficamos com 2. Volta lá no fio, puxa o fio novamente e arremata as outras 2 juntas. Ficamos somente com uma, então finalizamos o ponto alto. Vamos aprender agora o meio ponto alto. Fazer o meio ponto alto,
Já temos uma volta na agulha, laçamos o fio, entramos no ponto e puxamos o fio. Ficamos com 3 laçadas na agulha. Então, laçamos novamente, tá vendo que ficamos com 4? Então, de uma vez só, vamos arrematar todas essas laçadas. Mais uma vez, estamos com uma laçada na agulha. Puxamos o fio, introduzimos a agulha dentro do ponto e laçamos novamente, ó. Laçamos o fio. Ficamos com 3 voltas na agulha. Laçamos novamente o fio e agora sim, vamos arrematar todas as voltas, todas essas argolinhas de uma vez só. Este é o meio ponto alto. A gente arremata de uma vez só, 3 voltas, laço o fio e arremata tudo de uma vez. Este é o meio ponto alto. Para o ponto baixo, sem laçar o fio, entramos dentro do ponto e agora sim, vamos laçar o fio. Ficamos com 2 voltas na agulha. Lace o fio novamente e arremate os 2 juntos. Sem laçar o fio, introduza a agulha no ponto, lace o fio, ficamos com 2 voltas na agulha. Lace o fio novamente e arremate as 2 argolas juntas. Este é o ponto baixo. A gente entra no ponto anterior sem laçar o fio. Sem laçar o fio, desta maneira puxamos o fio, ficamos com 2 voltas na agulha. Laçamos o fio e puxamos de uma vez só. Este é o ponto baixo. Vamos conhecer agora o ponto baixíssimo. Ponto baixo. Temos, sem laçar, temos uma volta na agulha. Sem laçar, vamos introduzir no ponto, lace o fio e puxe. Então, sem pescar a linha, introduz no ponto, puxe o fio e arremate. Novamente, introduza, puxe o fio e arremate. Lembrando que, se você introduzir, laçar e pegar outra laçada para depois arrematar, é o ponto baixo. Veja, para o ponto baixo são 2 argolas, 2 voltas na agulha, laçando a terceira para fechar juntas. O ponto baixíssimo, você tem uma volta na agulha, introduz no ponto, puxa, vai ficar com 2. Então, já puxa também. Ok? Vou virar aqui este trabalhinho que estou fazendo demonstrativo. E vou subir 3 correntinhas, ou seja, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas, ela dá a altura de um ponto alto. Viu? Fica da mesma altura. Vamos agora aprender a
fazer o ponto alto duplo. Para fazer o ponto alto, damos uma laçada na agulha. Para fazer o ponto alto duplo, são 2 laçadas. Ficamos com 3 voltas na agulha. Introduzimos no ponto, puxamos o fio. Então, ficamos com 4 laçadas na agulha. Laçamos o fio, ficamos com 5 voltas. Então, vamos arrematar 2, ficamos com 3. Lace o fio, arremate 2, ficamos com 2. Lace o fio e arremate as 2. Mais uma vez, dê 2 laçadas. Ficamos com 3 voltas na agulha. Introduza no ponto, lace o fio. Ficamos com 4 voltas. Lace o fio, ficamos com 5 voltas na agulha. Arremate 2 voltas, ficamos com 3. Puxe o fio e arremate 2 voltas, ficamos com 2. Puxe o fio novamente e arremate as 2 restantes. Este é o ponto alto duplo. Vamos agora aprender como que faz o ponto alto em relevo. Para fazer o ponto alto em relevo, vamos trabalhar da mesma forma como trabalhamos para fazer o ponto alto. A diferença é a forma como vamos pegar o ponto da carreira anterior. Para fazer o ponto alto, a gente introduz no ponto desta maneira, certo? Para fazer o ponto alto em relevo, vamos ter 2 laçadas na agulha e vamos introduzir a agulha desta maneira, ó, levantando por detrás o ponto alto da carreira anterior. Laçamos o fio e puxamos. Agora sim, vamos executar o nosso ponto alto normalmente. Arremata 2 argolas, laça o fio e arremata as outras 2 argolas. Novamente, laça o fio como se fosse fazer o ponto alto, entre aqui, ó, no espaço de um ponto alto para o outro, passa por detrás do ponto e laça o fio. Ficamos com 3 voltas na agulha. Então, vamos fazer normalmente o ponto alto. Arrematamos 2 voltas e agora arrematamos outras 2 voltas. Agora, vamos fazer o ponto alto em relevo por trás. Veja que o ponto ficou na frente, o relevo ficou para frente. Agora, vamos aprender a fazer o relevo por trás. Então, você laça o fio e ao invés de você passar por detrás do ponto, você vai passar pela frente. A agulha será introduzida de trás para frente, dá a volta no ponto, laça o fio e puxa. Você vai ficar com 3 argolas, laça o fio, arremata 2, ficamos com 2, laça o fio e arremata as outras 2. Ok? Novamente, laça como se fosse fazer o ponto alto normal.
Vem com a agulha por detrás do ponto, passa pela frente, laça o fio, ó, passa pela frente do ponto esse fio. E aqui atrás ficamos com 3. Laço o fio, arremata 2, laço o fio e arremata os outros 2. Novamente, laça o fio de trás para a frente do ponto, arremata o fio, ficamos com 3. Laça o fio, arremata 2, laça o fio e arremata os outros 2. Desta maneira que executamos o ponto alto em relevo. Vamos agora conhecer o ponto V. Lace o fio. No ponto a ser trabalhado, introduza a agulha e puxe o fio. Ficamos com 3 argolas. Lace o fio, arremate 2, ficamos com 2 argolas na agulha. Lace o fio e arremate essas 2 argolas. Fizemos o ponto alto, correto? Faça 1, 2 correntinhas, laça o fio e no mesmo lugar onde iniciamos o ponto alto, vamos fazer outro ponto alto. Este é o ponto V. Novamente, introduza a agulha no ponto a ser trabalhado e faça um ponto alto. 2 correntinhas, laça o fio e no mesmo lugar onde fizemos o ponto alto, vamos fazer outro ponto alto. Veja que fica no desenho de um V, ok? Vamos agora conhecer o ponto V duplo. Então, você laça o fio, introduz a agulha no ponto a ser trabalhado, faça um ponto alto. Neste momento, não vamos fazer as correntinhas. Laça o fio, volta no mesmo lugar onde você fez o ponto alto e faça outro ponto alto. 2 correntinhas, no mesmo lugar, outro ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto. Ok? Mais uma vez. Introduza a agulha no ponto a ser trabalhado e faça um ponto alto. No mesmo lugar, faça um ponto alto. Ficamos com 2 pontos altos no mesmo ponto. Agora, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, ficamos com 4 pontos altos separados a cada 2 por 2 correntinhas, ok?
Agora, vamos aprender a fazer o ponto leque. Então, laço o fio, introduz a agulha no ponto a ser trabalhado, faça um ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto. Ficamos com 3 pontos altos no mesmo lugar. 3 correntinhas no mesmo lugar. Um ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto. Ficamos com 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar. Este é o ponto leque. Mais uma vez, lace o fio, introduza no ponto a ser trabalhado e faça um ponto alto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Tudo no mesmo lugar. Ok? E este é o leque. Vamos aprender agora a fazer um aumento. Então, laça o fio, introduz a agulha no ponto a ser trabalhado, faça um ponto alto. Laça o fio e no mesmo lugar, faça outro ponto alto. Este é o aumento. Ok? Imagine que está fazendo um trabalho de pontos altos. O aumento ele pode ser de ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto. É o aumento de acordo com o ponto que você está trabalhando. Então, você está trabalhando, eu estou aqui dando exemplo de um aumento de pontos altos. Então, estou seguindo com o meu trabalho em pontos altos. E preciso fazer um aumento, ou seja, 2 pontos altos no mesmo lugar. O aumento nada mais é do que 2 pontos altos no mesmo lugar. Ou, se for o caso, se você estiver trabalhando com meio ponto alto, um meio ponto alto, outro meio ponto alto no mesmo lugar. Se for ponto baixo, um ponto baixo, outro ponto baixo no mesmo lugar. Desde que seja no mesmo lugar, para assim você ter o aumento, ok? Vamos agora aprender a fazer o ponto pipoca. Então, lace o fio, introduz a agulha no ponto a ser trabalhado, faça um ponto alto. No mesmo lugar, um ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto. Mais um ponto alto. Estamos com 4. Faça mais um ponto alto, tudo no mesmo lugar.
Puxe um pouco o fio. Volte no primeiro ponto alto. Introduza a agulha. Passe por dentro dessa alça. Lace o fio e arremate. Novamente. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Laço o fio e vou introduzir no ponto a ser trabalhado. Dentro deste mesmo ponto, vou fazer 5 pontos altos. Fiz 2, 3, 4 e 5. Puxo um pouquinho essa alcinha. Volte no primeiro ponto alto, introduza a agulha. Passe por dentro dessa alça. Lace o fio e arremate. Este é o ponto pipoca. Mais uma vez, introduza a agulha no ponto a ser trabalhado. Faça dentro deste mesmo ponto 5 pontos altos. 3, 4, 5, tudo no mesmo lugar. Puxa um pouquinho. Por que que eu falo para vocês puxar? Porque quem tá começando a fazer o ponto pipoca pode ter alguma dificuldade. Quando voltar ao primeiro ponto, esse ponto abrir. Então, você deixando a alça um pouquinho esticada, não corre esse risco. Então, você volta no primeiro ponto, entra na alça, laça o fio e arremata. Este é o ponto pipoca, ok? E agora, vamos aprender sobre as laçadas. Olha, você pegando seu trabalho desta maneira, você só vê a laçada que tá na sua frente, ok? Se você virar um pouquinho, olhar de cima, você vai perceber que tem 1, 2 laçadas, ó. 1, deixa eu afrouxar aqui. 2. Então, o mesmo ponto, ele tem 2 laçadas. Quando a gente tá trabalhando aqui, a gente pega as 2 junto, que nem percebe. Então, vamos lá. Para trabalhar a laçada da frente, você vai pegar só uma laçada. Olha, tem 2 laçadinhas. Para trabalhar a laçada da frente, você vai pegar somente esta laçada e vai deixar a outra. Ok? Então, vamos fazer 3 pontos altos, pegando somente a laçada de trás para treinar. Então, lace o fio, pegue somente a laçada da frente, desculpe, e faça o ponto alto. A laçada de trás ficou. Tá vendo? Novamente. Vamos trabalhar nesse outro ponto sem tombar para ver se a gente consegue fazer. Então, vamos lá. Sem tombar o trabalho, pegando somente a laçada da frente. Faça um ponto alto. Como eu sei que eu peguei somente a laçada da frente? Porque eu não introduzi reto a agulha. Eu introduzi ela inclinadinha para cima, ó. Então, vamos fazer aqui com ele virado para cima.
2 laçadas, 1, 2. Vamos pegar somente a laçada da frente. Fazer mais um ponto. Somente pegando a laçada da frente, vou fazer o meu ponto alto. Mais um. 2 laçadas. Vamos pegar somente a laçada da frente. Vamos fazer um ponto alto. Ok? Agora, para trabalhar a laçada de trás, é da mesma maneira. Tem os 2 pontos, as 2 alças ou argolas, independente de como chame, alça ou argola. Cada ponto tem 2, ó. Então, para pegar a de trás, vamos trabalhar somente com uma alça que está atrás. Novamente, pegando somente a de trás. Novamente, somente a de trás. Novamente, somente a alça de trás. A da frente, somente a alça da frente. E para trabalhar normal, introduza e pegue as 2 alças. Esses detalhes fazem toda a diferença no nosso trabalho. Bom, e esta foi a aula explicando alguns pontos do crochê. Obrigada, se inscreva no canal e até a próxima.